CACP trata as heresias carinhosamente. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós retomamos as nossas respostas ao Descortinando o Adventismo dentro dessa relação espiritualmente promíscua com o CACP. E a gente vai passear um pouquinho pelo universo da internet e da obra anti-adventismo que se faz na internet para você entender um pouquinho melhor as entranhas desse negócio, como é que ele funciona. Vem comigo! Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí tá um dos meus últimos vídeos no canal, onde eu falei assim: CACP batiza a heresia da cobertura espiritual. A próxima será a maldição hereditária? Onde a gente brincou um pouquinho, né, diante do fato que a gente desmascarou a hipocrisia do CACP, mostrando que eles apoiam o Descortinando o Adventismo, ao mesmo tempo que dizem que cobertura espiritual é uma heresia e etc. A gente demonstrou que o livro Descortinando o Adventismo prega a cobertura espiritual. Aí eles vieram, não, veja bem, isso aí não é bem assim, ele quis dizer uma outra coisa, e deu uma batizada na heresia da cobertura espiritual. E aí a gente demonstrou que o Descortinando o Adventismo também prega a tal da maldição hereditária. E aí a gente perguntou, né? Será que o CACP vai fazer o batismo da heresia da maldição hereditária? Sim, não e por quê? E simplesmente não deu outra. Vem comigo. Olha aí, meus amados irmãos e irmãs, o site, né, o perfil do canal do YouTube do CACP, e um dos últimos vídeos deles aí, ó, levando um dinheirinho para aprovar heresias, é um vídeo sofrível, né, de 25 minutos, onde se fala ali do meu vídeo, né, a resposta ao meu vídeo que eu mostrei para vocês anteriormente. E adivinha o que aconteceu? Não, adivinhação acho que não pode, né? Mas imagine pela simples lógica o que foi que aconteceu. CACP passou pano para herege e para heresia. Muito interessante, eu vou comentar um pouquinho para vocês como é que a gente pode entender essa hipocrisia infinita e gigantesca, né? Então, vamos lá, vamos bater um papo. Pois então, meus amados irmãos e irmãs, o que acontece? A argumentação do CACP para dizer que vai continuar divulgando o Descortinando o Adventismo, que é um ministério maravilhoso, um livro extraordinário e etc., que é o seguinte: o CACP diz que eles, né, inclusive na pessoa do seu fundador, diretor João Flávio Martinez e tudo mais, eles não aceitam essas doutrinas, tá, da cobertura espiritual ou da quebra de maldições. E ele diz nesse vídeo aí que eu mostrei para vocês, né, que ele me responde, que isso é heresia, ok? Então, quebra de maldições e tudo mais, isso é heresia. Entretanto, diz o passador de pano para herege que existem dois tipos de heresia. Tem as heresias de perdição, que supostamente são as heresias adventistas, né? E tem as heresias de bobição, seja lá o que isso queira dizer, que são assim bobeiras, que não dá crescimento para ninguém. E aí ele fala assim no vídeo, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa está cometendo uma heresia tão terrível. Ou seja, as heresias que não são do adventismo, né, ou de qualquer grupo aí que o CACP queira combater de uma forma mais específica, são apenas bobeiras, não é tão terrível assim, né? Ele fala, inclusive, assim, que ele chama heresia de bobição, assim, carinhosamente, né? E é exatamente isso, né? O CACP trata aquilo que o CACP mesmo chama de heresia de forma carinhosa, não é algo tão terrível, é algo tranquilo. E ele diz assim, e que ele mandou aí uns PDFs lá pro Descortinando o Adventismo, para eles lerem, e que se mesmo assim eles continuarem crendo em quebra de maldições,
continuarem crendo em cobertura espiritual, ele não vai parar de indicar o livro, porque o livro é ótimo, e não é porque eles estão envolvidos com esses modismos neopentecostais que ele vai desabonar o livro, ok? Basicamente deu aquela passada de pano vergonhosa, né? Mas tudo bem, seja como for, como a gente já entendeu como que funciona o negócio, vamos dar um pouquinho mais de substância, de heresia, para o CACP ir lá passar pano e tratar carinhosamente. O que vocês acham? Vem comigo para o livro Descortinando o Adventismo. Bom, meus queridos e queridas, olha aí. Aí você tem aí um print, né, a tela do PDF, né, do livro do Gleason, e ali se tem ali um prefácio. E eu não vou ler o prefácio inteiro para a gente ganhar tempo, mas no final esse prefácio ele é assinado pelo profeta Vinícius Iracete. E aí, CACP, vai preparando o pano, tá bom? Que eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a relação entre o Vinícius Iracete e o Descortinando o Adventismo, até porque uma coisa não existe sem a outra, né? E daqui a pouquinho o CACP vai aparecer passando pano pro que a gente vai mostrar aqui. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, uma coisa importante de vocês entenderem a respeito da história do Gleason é que a experiência central que fez ele sair do Adventismo foi uma sessão de orações durante a madrugada, mais especificamente às 3 da manhã, seguidas de orações por quebra de maldição geracional ou maldição hereditária. Beleza? E aí eu mostro para vocês aí uma busca no YouTube, o profeta Vinícius Iracete, 3 da manhã, veja quantos vídeos ele ensina às pessoas. Por que acordamos às 3 da manhã? Por que acordamos? Seria espiritual? Às 3 da madrugada, você acorda às 3 da manhã, você vê números iguais no relógio e etc. Então esse papo de fazer essas jornadas de oração às 3 horas da manhã, a gente já sabe de onde vem. E as quebras de maldição? De onde é que será que elas vêm? Vem comigo. Mas olha aí, meus amados irmãos, oração para quebra de maldição. Poderosa oração dos Salmos 91 para quebra de maldições. Como quebrar maldições proferidas ou invocadas. Como quebrar maldições. Esse é o ministério do Vinícius Iracete, que agora influenciou o Gleason a sair do Adventismo, escreveu o prefácio do livro e agora, no meio do livro para descortinar o Adventismo, prega cobertura espiritual, quebra de maldições, orar às 3 horas da manhã e é prefaciado pelo profeta. Olha que coisa legal, né? Agora imagina que você, imbecil, é um seguidor do CACP. Seguidor, assim, daqueles tipo que acredita no CACP. Aí você ouve lá o João Flávio Martinez dizendo que tem um livro maravilhoso na praça, que descortina a seita maligna chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você vai lá e compra, e você acredita no que o CACP diz, você não acredita? Você é trouxa, né? Aí você vai e compra o livro e você abre o livro e você conhece o profeta Vinícius Iracete, as coberturas espirituais, a quebra de maldições, e de repente você fica com vontade de saber um pouco mais a respeito desse negócio, entendeu? Aí você vai lá e digita Vinícius Iracete, começa a descobrir tantas verdades que o Adventismo não mostra para você. Eu vou mostrar algumas delas para vocês. Vem comigo. 5 coisas para não se ter em casa. Objetos amaldiçoados. Esse é o tipo da conversa, entendeu? Aí, inclusive, nos comentários, a gente vê quais que são esses 5 objetos amaldiçoados que você não pode ter na sua casa. Sal na porta, espada de São Jorge, espelho, ferradura ou cristais. Ó, você não pode ter essas coisas na sua casa, tá? Porque são objetos amaldiçoados. Vê essa verdade. O Adventismo não conta pra você, porque o Adventismo é uma seita. Mas agora que você está descobrindo o verdadeiro evangelho, agora você já entendeu. Não pode ter essas coisas na sua casa. Só que você fica tão maravilhado com as revelações
que você quer saber mais, e aí você vai saber mais. Pois então, meus amados irmãos, aí você vê mais um vídeo. Plantas não trazem riqueza e sal grosso atrapalha. Olha, pessoal, não fica confiando em planta para trazer riqueza, tá? Mas, ó, tenha certeza que sal grosso atrapalha a sua vida, tá bom, pessoal? Não deixe os espíritos malignos entrarem na sua vida. Vamos dar uma olhada, inclusive, nos comentários aqui. Não, dá uma olhada, né? A amiga aí diz que chama Vera Lúcia. Obrigada pelos conselhos, eu estava fazendo tudo errado. Eu tinha sal grosso em um potinho dentro de casa. Depois do seu vídeo, já botei fora. Amém! O CACP, dá uma olhadinha se tem sal grosso dentro do CACP aí. Isso pode explicar muita coisa, viu? Ok, então a gente já entendeu o que é o descortinando o Adventismo, né? É um ex-adventista que praticamente não conhecia nada da doutrina da sua igreja, apesar de dizer que era de quarta geração, que cai na lábia de um falso profeta, fazendo orações às 3 da manhã e jejuns gigantesco, e quebra de maldições, e crendo em todo tipo de fanatismo, todo tipo de misticismo e etc., que agora está debaixo da cobertura espiritual do CACP, passando pano para heresia. Mas vamos lá para o site do CACP? Pega o alho e o sal grosso aí antes de acessar a próxima página, hein? Brincadeira, vem comigo. Bom, meus amados, eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui no site do CACP, para depois a gente poder caminhar para o final, tá? Por exemplo, evento de lançamento de um livro chamado Controvérsias. Esse livro, ele foi escrito aí por esse pastor Joaquim de Andrade, e ele fala assim sobre modismos e heresias que ameaçam a igreja brasileira. E no meio dessas coisas todas está lá, ó, superstições e crendices no meio evangélico, teologia da maldição hereditária. Olha que legal, essas são coisas que são modismos e heresias que ameaçam a igreja, mas que agora são promovidas pelo CACP naquilo em que passa pano para o descortinando o adventismo, promovendo esse lixo para as pessoas, tá bom? Olha aí que legal, pessoal, mas tem um pouquinho mais, vamos adiante. Olha aqui mais um suposto, né, artigo, chamar isso aqui de artigo é que é heresia, né? Modismos neopentecostais. Aí o articulista aqui do CACP diz o seguinte, ó. Algumas igrejas evangélicas, conhecidas como igrejas neopentecostais, ultrapassam as barreiras da esfera do protestantismo, estão à beira do caminho da heresia, afirma apologista cristão. Agora, o que é a beira do caminho da heresia, que é difícil de entender, né? É heresia, mas só está à beira do caminho da heresia? Enfim, se esperar muita lógica de CACP, não é uma coisa muito legal, né? Mas no meio do artigo ridículo lá, olha só. Os crentes, né, que acreditam nesse tipo de coisa são de vida espiritual supérflua e sem profundidade. A maioria das práticas de igrejas como essa não passa de macumba evangélica e não cristianismo bíblico. Ah, então, entre os neopentecostais tem esses misticismos, esse negócio de sal grosso, e acordar 3 da manhã, e quebra de maldições, isso aí não passa de macumba evangélica e não é um cristianismo bíblico. Entretanto, CACP vai passar pano, não vai? O que mais que a gente vai encontrar por aqui? Que livros combatem os modismos? Aí tá lá um monte de livro, inclusive o livro Escravos das Heresias do Tarles, que fala que cobertura espiritual é heresia, mas agora o CACP está dizendo que não é tanta heresia assim, não é uma coisa assim tão ruim, tão complicada, deixa o menino está começando, coitadinho, isso aí é uma coisa tranquila, a gente pode conviver com essas heresias aí dentro do CACP numa boa, né? E o que a gente evoca ao final das contas diante de tanto absurdo, né? A gente evoca 1 Timóteo 4, verso 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. CACP, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Qualquer pessoa com pelo menos 2 neurônios já entendeu quem vocês são.
Vocês são aqueles que acolhem a heresia, passam pano para a heresia. Vocês são aqueles que justificam a heresia e o herege quando isso lhes convém. Por isso a Bíblia os chama de pessoas hipócritas e mentirosas que têm a consciência religiosa o quê? Cauterizada, a consciência espiritual cauterizada, porque preferem servir ao erro, ao engano. Então quer dizer que esses modismos aí que ameaçam a igreja, que não são protestantes, que são macumbaria evangélica, tá tudo em paz? Tá tudo tranquilo? Vocês vão aceitar, vocês vão promover, vocês vão divulgar, vocês vão dizer que é um material maravilhoso e daqui a pouco o pessoal vai procurar quem que é o profeta. Aliás, acho que a gente já pode dizer que o Vinícius Iracete é o profeta do CACP. Está sendo promovido pelo CACP. Por isso, o próximo vídeo do CACP vai ser João Flávio Martinez tirando o sal grosso do CACP. Um abraço.